Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós. Santo Antônio Maria Claret, rogai por nós. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Sou o seminarista Maicon e neste vídeo daremos continuidade ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Nosso estudo de hoje vai do parágrafo 571 ao parágrafo 682. Antes, porém, vale lembrar que Jesus não veio para abolir a lei, mas a cumpriu plenamente. Vimos também que Jesus venerou e respeitou o Templo de Jerusalém, indo até ele nas festividades judaicas. Entretanto, Jesus realizou coisas que escandalizaram alguns judeus, como perdoar pecados, curar em dia de sábado e atribuir a si mesmo o nome de Deus. Desse modo, parte dos judeus não foi capaz de ver em Jesus Deus feito homem, mas sim um homem que se faz Deus. Por isso, Jesus foi acusado de blasfêmia. Mas como foi o processo de Jesus? Essa é a primeira parte do nosso encontro de hoje, a partir do parágrafo 595 do Catecismo da Igreja Católica. Creio em ti, Senhor. Creio no teu amor. A tua força que sustenta o mundo. Creio no teu sorriso que faz brilhar. Vale lembrar que havia dois poderes vigentes no tempo de Jesus: o político, o Império Romano, e o poder religioso, o judaísmo. Entre as autoridades religiosas de Jerusalém, havia divergência na forma de conduzir a questão de Jesus. Alguns aderiram à sua proposta, outros o detestavam, outros ainda agiam de acordo com os interesses religiosos da época. Então o Sinédrio, que era uma reunião dos anciãos judeus, declarou Jesus passível de morte por ser, na visão deles, um blasfemador. Problema: os judeus não tinham o poder de condenar Jesus à morte. Entregaram-no então ao Império Romano, acusando-o de revolta política. Jesus não era um revolucionário, tanto que Pilatos quis soltá-lo por não encontrar nele culpa nenhuma. Pilatos, porém, agiu pressionado pelo grupo dos judeus que odiavam Jesus e o condenou à morte. Deve ficar claro para nós que os judeus não são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus. Na verdade, a resposta teológica da Igreja é que todos os pecadores foram autores da paixão de Cristo. O Catecismo do Concílio de Trento diz, no parágrafo 969, que são mais gravemente culpados aqueles que frequentemente recaem em pecado, pois crucificam Jesus novamente. Isso é reafirmado no Catecismo do Concílio Vaticano II, no parágrafo 598. Então, Jesus morreu pelos nossos pecados, ou nas palavras de São Paulo aos Coríntios, aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele tornemos justiça de Deus. Por isso, São Pedro pode dizer que nós fomos resgatados pelo sangue precioso de Cristo. Dizer que nós fomos resgatados não significa dizer que somente os cristãos foram resgatados, mas todo o gênero humano. Resumindo, Cristo ofereceu-se ao Pai por nossos pecados. Mas como isso se deu? Através de toda a vida de Jesus, que constitui uma oferenda de amor ao Pai. Jesus diz no versículo 34 do 4º capítulo do Evangelho segundo São João: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e levar a termo a sua obra. Jesus é o servo por excelência, mas não só isso, ele também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que livremente aceitou a paixão e a morte por amor ao Pai e a nós, que o Pai quer salvar.
Entretanto, a oferta de Jesus ao Pai não parou na cruz. Ao instituir na última ceia a Eucaristia e ao instituir seus apóstolos sacerdotes da nova aliança, Jesus pede que o memorial do seu sacrifício seja perpetuado. É o que nós fazemos a cada Santa Missa. Depois da ceia, Jesus passa pela agonia no Getsêmani, substituindo nossa desobediência pela obediência dele. Por isso ele diz: não seja como eu quero, mas como tu queres. E então consuma o seu sacrifício na cruz. É um sacrifício único que supera todos os sacrifícios. Nós somos associados a esse sacrifício porque Jesus nos chama a tomar a cruz e a segui-lo, a fim de que sigamos os seus passos. Tenhamos coragem para assumir as cruzes do nosso dia a dia, pois, como bem diz Santa Rosa de Lima, fora da cruz não existe outra escada por onde subir ao céu. Bom, Jesus morreu na cruz e foi então sepultado. É o mistério do Sábado Santo. Isso deve nos fazer recordar o nosso batismo, pois pelo batismo fomos sepultados na morte com Cristo, a fim de que com Ele ressuscitemos para uma vida nova. O Catecismo diz, a partir do parágrafo 631, que Jesus desceu à mansão dos mortos. Então Jesus, através de sua alma, unida à pessoa divina do Verbo, esteve na mansão dos mortos, mas esteve lá como Salvador para libertar os justos que o haviam precedido. Assim, Jesus venceu o diabo, ou seja, aquele que tinha poder sobre a morte. No terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos. A ressurreição de Jesus é um acontecimento real, com manifestações historicamente constatadas. São elas: o túmulo vazio, as aparições às santas mulheres, a Pedro e aos apóstolos, as relações estabelecidas com os discípulos que podiam tocá-lo e comer com ele. Entre outros, é importante que nós entendamos que a ressurreição de Jesus não foi como a de Lázaro ou a da filha de Jairo. Jesus ressuscitou para a vida divina, num estado de glória, para além do tempo e do espaço. A ressurreição, portanto, é a verdade central da nossa fé e se deu por obra da Santíssima Trindade. O Pai manifesta o seu poder, o Filho retoma a vida oferecida livremente, reunindo sua alma e seu corpo, que o Espírito vivifica e glorifica. A ressurreição é a confirmação de tudo que o próprio Cristo fez e ensinou. Depois nós professamos que Jesus subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. 40 dias depois da Páscoa, Jesus subiu aos céus, de corpo e alma, ou seja, com a sua humanidade, e sentou-se à direita do Pai. Subir aos céus e sentar-se à direita do Pai significa que foi inaugurado o reino do Messias, e a partir desse momento, os apóstolos se tornaram testemunhas desse reino que não terá fim. Continuamos rezando. Subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, donde virá julgar os vivos e os mortos. Jesus voltará, mas quando? Não sabemos. Jesus mesmo nos diz, conforme o livro dos Atos dos Apóstolos, que não compete a nós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Por enquanto, de acordo com a Constituição Dogmática Lumen Gentium, o reino de Cristo já está misteriosamente presente na Igreja, até que Ele novamente venha para julgar os vivos e os mortos. Jesus diz a Nicodemos, no versículo 17 do capítulo 3 do Evangelho segundo São João, que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Como entender então que Jesus julgará os vivos e os mortos, se ele mesmo disse que não foi enviado para isso? Para responder a essa pergunta e encerrar o nosso encontro de hoje, leio o final do parágrafo 679 do Catecismo. Pela recusa da graça nesta vida, cada um já se julga a si mesmo, recebe de acordo com suas obras e pode até condenar-se pela eternidade ao recusar o Espírito de amor. Peçamos então, irmãos e irmãs, a graça de Deus, a fim de que consigamos viver em santidade e estejamos preparados quando o Senhor vier em sua glória. Você pode aprofundar nos estudos lendo do parágrafo 571 ao parágrafo 682. Espero que tenham gostado deste nosso encontro de hoje. Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser.